Programa não recomendado para menores de 10 anos. BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E estamos transmitindo ao vivo, quer dizer, não é ao vivo se você está escutando no nosso site, na publicação normal do podcast, o episódio número 137 do podcast Retrópolis. E o tema deste podcast é o caso Mac 512, sim, a palavra caso, que mais se aplica ao assunto que nós vamos tratar. E nós temos como nosso vilão especialmente convidado o professor Ivan da Costa Marques, da UFRJ. Bom, primeiro vamos nos apresentar como de praxe, todos nós, primeiro esse camarada aqui. Cara, cada um você aponta diferente. Eles estão localizados, vai. Ordem alfabética, pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite, sou César Cardoso. Eu sou Juan Carlos Castro. Eu sou João Cláudio Fidelis. Eu sou Giovanni Nunes, porque o Juan e o João, eles não aprenderam a ordem alfabética. E eu sou o Ricardo Pinheiro, sou o último mesmo em ordem alfabética, então... Faz 50 anos que eu tive aula de português. Fora da ordem alfabética. Eu só errei porque o Juan errou. Não, a culpa é minha, me culpe. A culpa é sua, você bota em quem você quiser, Juan. Mas o professor Ivan está aqui porque ele participou de um caso especialíssimo da microinformática nacional nos anos 70. Antes de tudo, vamos deixar o nosso vilão especialmente convidado. Aliás, professor, é uma brincadeira que a gente faz sempre com os convidados, a gente fala disso, alusão àquela série do Batman dos anos 60. Então, mais uma vez, agradecer muito ao senhor por estar participando com a gente, por aceitar esse convite, para estar participando dessa gravação com a gente, para contar dessa história. Acho que só podia se apresentar, falar um pouquinho. Eu sempre lembrava, aluno da UFRJ, eu vi o nome do senhor em muita coisa, eu olhava e professor Ivan. Aí quando eu vi o artigo, eu falei, eu lembro do nome dele, eu não fui aluno dele não, porque eu fiz matemática. Mas eu lembro, quando ia no ICE, eu lembro de ter visto o nome desse professor. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho. O departamento de ciência da computação é do Instituto de Matemática, né, da UFRJ. Então, realmente, a gente circulava ali o mesmo espaço físico. Né? Você disse que se refugiava na biblioteca do NCE. Eu também, com certeza. É bem possível que a gente se esbarrado lá de vez em quando naquela época, né? Mas eu fiquei também muito tempo em tempo parcial. Eu passei 18 anos fora da universidade, simplesmente indo lá e dando aula e saindo, professor de horas, né? Então, não, sem ser professor em tempo integral, dedicação exclusiva. Eu só passei a ser, quer dizer, só terminei esse período de afastamento da UFRJ sem deixar de ter um pé lá o tempo todo, na década de 90. Basicamente, eu sou engenheiro eletrônico, formado pelo ITA, também. Quase. IME, quase. É o ITA do Universo Espelho. Depois eu fiz mestrado e doutorado em ciência da computação, engenharia elétrica e ciência da computação na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eu fiquei lá 4 anos, voltei para o Brasil, voltei para a UFRJ, aí trabalhei como pesquisador e depois trabalhei como consultor do governo e fiquei muito envolvido na reserva do mercado naquela época e depois, em 1980, quando o general Figueiredo foi escolhido, né, para comandar a ditadura, eu saí de toda a parte governamental e tive uma empresa minha eu fiquei nessa empresa durante 6 anos, era um pequeno fabricante de artefatos tecnológicos no Rio de Janeiro e no final desse período houve o fim da ditadura
e aí eu fui presidente da Cobra, da empresa estatal fabricante de computadores. Eu fiquei 4 anos até a entrada do Collor. E novamente saí um pouco raçado, assim. O professor Júlio Neves, né? Nós gravamos no episódio 75, se eu não me engano, com o Júlio César Neves, que também trabalhou na Cobra. Eu vi no material que vocês mandaram. O Júlio vai dar uma palestra lá na minha escola depois de amanhã. Vou levar ele para dar uma palestra sobre Shell Script lá na escola. Lembranças a ele. Falo sim. E aí quando veio o Collor, eu já estava com outros interesses, a gente vai falar disso depois, eu acho, e aí eu fui como um pesquisador visitante, né, eles chamam Visiting Scholar, para New School for Social Research, é uma escola em Nova York, e fiquei 2 anos lá, e quando eu voltei para o Brasil, aí eu voltei já, vamos dizer assim, muito afastado da técnica da informática, e mais interessado, de lá para cá eu mantive esse interesse nos estudos sociais das ciências e tecnologias. Isso me permitiu traduzir de outra forma preocupações que eu tinha e que continuam, mas traduzidas de outro jeito a respeito disso que nós conversávamos um pouco antes. Naquela época era muito focada na dependência tecnológica do Brasil, e não é que isso não tenha perdido sentido de maneira nenhuma, mas com os estudos sociais da tecnologia, hoje eu prefiro falar da colonialidade, que é uma coisa do Brasil, a colonialidade existente no Brasil, né, e que, de certa forma, condiciona, mesmo, diria assim, quase determina, né, mas não chega a determinar, mas condiciona muito. Qualquer política pública no Brasil é condicionada pela nossa colonialidade. E hoje eu vejo que isso está muito dentro de nós também. Quer dizer, não é só o império que age, ele faz isso também, joga as cartas, tal como a gente vai ver no caso da Unitron, né? Mas também a nossa parte, a colonialidade está conosco. Quer dizer, nós somos, ou principalmente se a gente usar essa palavra elite, né? É uma elite colonizada que se vê no colonizador. Então cria uma situação que traz dificuldades assim grandes para se tratar os interesses, os conflitos de interesse dentro dessa dinâmica de um império e uma colônia, não no sentido formal de colônia, até quando a gente estuda história, eles falam Brasil colônia. Você falar com o historiador de Brasil colônia, o Brasil não é mais colônia, não, acabou com a independência. Não então, é pero. Mas não sei, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta sobre mesmo pessoal. Vou fazer uma proposta aqui, vamos logo passar correndo pela parte mais chata, que é porque a gente tem que dar contexto pro pessoal, né? Com a história pregressa. Pra gente ir para a parte mais legal mesmo, que é o computador. Então, vamos lá. Em 1974, a Unitron foi fundada, no caso, a Unitron Engenharia Industrial. Rapidinho, antes de citar, vamos falar que a gente já falou do Macintosh clássico em 2019, no meio de 98, obrigado. Tá rodando em algum lugar aí no show notes. Só um comentário rapidinho, mandar um abraço pro Franklin, nosso ouvinte lá de Magé, dono de um bar, dá pra inaugurar um bar retro em Petrópolis, nosso ouvinte, um abração pro Franklin. Sim, Franklin, a gente tá fazendo direito, ele me cobra às vezes, faz direito essa edição do podcast que eu ouço vocês e quando eu tô lavando a louça, hein? Tá bom, Franklin, eu faço direitinho, pode deixar. Vou dar um abração pra ele, que ele mandou um comentário aqui, mandar um abraço pros cidadãos retropolenses. É retropolitanos, tá? O gentílico da gente é retropolitano, tá? Mas tudo bem, a cidade é nova, é um erro perdoável. Só uma curiosidade pra quem não sabe do que Macintosh, a gente vai estar lá em detalhe, lembrar, é o primeiro caso de um clone do Macintosh da Apple, feito no mundo, particularmente eu considero uma obra de engenharia brasileira, assim, fantástica. A gente já teve uma oportunidade, gravou com o Cláudio Cassens da Microdigital, que clonou a ULA do Spectrum, contou essa história pra gente também, né? Então, uma outra façanha, e a gente vai falar, pra quem não entendeu, o nosso ouvinte, a gente vai falar da perseguição, inclusive de tudo que aconteceu com a Unitron, como tá na pauta, podemos confirmar, é perseguido de todos os jeitos possíveis e imaginários. Né? Mas vamos passar rapidinho pela história pregressa da Unitron. Ela foi fundada em 1974 e trabalhava em iluminação de emergência. Só que em 1982 eles se aventuraram na fabricação de computadores e resolveram começar com clones de Apple. Giovanni. Oi. Você que tem uma foto que a gente vai postar aí no show notes do Apple II da Unitron acentuando corretamente, o que é que você tem a falar sobre
sobre essa... Eu não tenho mais, né? Mas assim, era uma máquina bem fabricada, no quesito de clone de Apple II, no caso do AP. O AP2T, ele tinha um teclado inteligente, que permitia você fazer pequenas macros de digitação, uma coisa que depois o TK3000 também da Microdigital foi ter, e a acentuação, né? Ele tinha uma letras minúsculas, do Apple II não tinha letra minúscula, e a parte de acentuação que era em português, num jeito bem parecido com que a Gradiente depois inventou no Expert, né? Renomeando o colchete, mas funcionava. Aliás, é uma coisa que eu falo em sala de aula com os meus alunos quando eu explico das disciplinas de suporte que eu dou aula lá na escola técnica, eu falo, gente, não tinha padrão pra acentuar na época. Aí o meus alunos falam, professor, por que tem a BNT2? Tinha a BNT1. Qual a BNT1? Aí eu conto a história do MSX, o projeto do BR ASCII, não sei o que, e fala e chega lá, a BNT2 é pra PC. Falei, não tinha padrão. Nós acentuamos para a gente desde sempre, mas não tinha padrão pro teclado. E foi uma solução que foi empregada. E a Unitron fez, né? E era uma acentuação acento-letra, bem diferente daquilo que a Apple insistiu, pelo menos aqui no Brasil, de usar command de uma letra qualquer e a letra para você conseguir obter a letra acentuada. Mas essa solução do Unitron foi antes do acordo, né? Do ABNT1, né? Não, bem antes. Bem antes, né? A ABNT1 é 87, se eu não me engano. 87, então... 86. Eu falo de 82. Então quem entrou nessa aí, além dos MSX, foi o TK3000, né? Não, o 3000 não acentuava assim, não. Quem tinha, chegou a vender máquina com teclado da BNT1 no Brasil foi a Acer, com certeza, eu vi, na época, no começo da década de 90. Mas assim, como era a enxurrada de teclado padrão US que vinha pro Brasil por todos os meios possíveis e imagináveis, legais e ilegais, não dava para criar um padrão. Não tinha massa para criar um padrão. Então, só com a BNT2 mesmo. Então mas todos os clones de Apple ficaram fora do ABNT, né? Sim. Mas como este não é um podcast sobre acentuação... Não ainda. Não ainda. A gente vai fazer um episódio só sobre acentuação e localização. Tá na lista de... Acentuação e quebra de linha. Uhum. Nossa, boa sorte nesse caso. A padronização é uma coisa que leva tempo, né? Antes, não havia padronização nem de número de bits no byte. Exato. Os computadores dos anos 50, um usava 6, outro usava 11, outro usava 17. Eu falo isso para meus alunos, eu estava pesquisando, montando material da disciplina de organização de computadores lá da escola, eu incluí isso. Aí eu falei, olha, quando é que surgiu, virou um byte para 128 bits? Foi uma máquina da IBM em 1958, se eu me lembro bem. Eu botei lá, falei, gente, até então não tinha. Gente, padronização não é uma coisa que alguém instala o dedo e surge. Tem uma longa discussão, tem que fazer com todo mundo. Não é simples, entendeu? E aí eu acho que o professor Ivan pode desenvolver isso melhor que eu. A padronização, ou alguém com força no mercado que cria uma padronização, ou todo mundo se junta para criar uma padronização. Eu acho que é a padronização que cai do céu. Ou é o consenso de um, ou o consenso de muitos. Padronização democrática e padronização autocrática. No final das contas, as duas funcionam. Uma história muito interessante e bem estudada é da padronização para os algoritmos que tratam os números fracionários. Isso foi instituído, houve uma comissão com os professores Berkeley e os fabricantes. Eu tenho essa história, posso mandar para vocês a referência. Do ponto flutuante. Olha, agora uma historinha pessoal minha. Quando eu meto a mão numa máquina de 8 bits antiga, que eu não conhecia antes, primeira coisa que eu faço é criar um programinha mesmo que faz o seguinte, vai multiplicando um número, começando em 10.000, por 1,002 alguma coisa, vai multiplicando por ele, tirando o inteiro, somando e subtraindo um e ver se ele continua igual. Quando parar de funcionar é que ele chegou na capacidade da precisão do número. Aí pelo último número que ele chega, eu consigo deduzir qual é a precisão da mantissa do ponto flutuante para aquela plataforma e se ela está usando binário ou BCD. É interessante porque você tem esses algoritmos que basicamente se levam em conta quantos algarismos você coloca, né, no multiplicando, eles dão resultados diferentes para as tabelas de juros. Então, sem padronização, você poderia comprar uma casa financiada a longo prazo e as prestações dão números diferentes conforme o computador que você usa. Aí você paga 1 centavo a menos, teu nome tá sujo. Tem, inclusive, uma discussão a respeito disso, do porquê que a linguagem de programação não implementa um tipo de para dinheiro, né? Já que toda linguagem de programação é usada para fazer alguma coisa para calcular dinheiro, e nenhuma delas implementa dinheiro. Algumas implementam, é o tipo decimal. Se você usar a codificação decimal, você torna as coisas muito mais tranquilas para dinheiro. O MSX usa codificação decimal.
hexadecimal. Por exemplo, o Apple II não. Então, assim, estamos falando da questão da Unitron, né? Falamos da questão da padronização. A gente tem algumas coisas aqui que depois a gente vai colocar no show notes. São 3 artigos que encontramos sobre o Mac 512, no caso do Mac 512, um post do Chester, no Chester's blog, um texto do GSL Matos de Assunção sobre a participação dele no projeto, que é um texto que está lá no site dele, né, da empresa dele, da Merlin Tech, e tem um texto que saiu no Low End Mac sobre o Mac 512 também. A gente vai passar esses links no show notes. Você, caro ouvinte, que estiver ouvindo, que estiver vendo, lendo depois, ouvindo nosso áudio, que for visitar o nosso post, encontrar lá no show notes, você vai encontrar esses links lá para acrescentar de informação. Então, assim, aí nós temos a situação que vivemos na época, né? Chega o período Apple versus Unitron. O que a gente tinha na época, né? A gente vai chegar lá. Um abraço pro nosso amigo Rony Von, direto de alguma cidadezinha no interior da Inglaterra. Abração pro Rony. Ele tá perguntando aqui sobre se tem conhecimento do paradeiro de algumas unidades, sem ideia de quantas unidades do Mac 512 foram produzidas. Conhecendo o Rony, ele deve querer saber para chegar lá a pessoa e dizer, escuta, quer vender? Parece que a princípio 500 unidades foram fabricadas. Conhecendo o Rony, é capaz de dizer, quer vender? Eu queria botar na minha coleção. Isso é uma coisa que a gente pode ver depois, Rony. Vamos falar isso depois. O detalhe dessa história é que a gente não tem muita informação sobre a origem, sobre o início da coisa. Em algum momento, a Unitron estava feliz da vida vendendo clones de Apple II e muito naturalmente decidiu que seria uma ideia fazer clones de Mac para prosseguir a evolução da linha Apple. Mas como isso aconteceu? Juan, posso fazer uma pergunta até antes pro professor? Sim. Essa questão da clonagem, da importância de clonar, de fazer engenharia reversa como método de aprendizado, como método de conhecimento, como método de apropriação tecnológica, eu acho que é uma questão muito interessante, talvez para a gente discutir antes de entrar propriamente nessa questão da Unitron, porque era uma questão muito em voga nos anos 80. Sim, né? Sim, de lá para cá, inclusive, eu acho que houve uma solidificação e uma naturalização da questão da propriedade intelectual. Eu não sei se vocês se lembram, talvez seja possível recuperar isso na internet. Eu me lembro, por exemplo, de um filmete que aparecia na televisão, que era basicamente o seguinte, uma mulher cansada, chegando do trabalho, assim, certamente como a principal pessoa da família, e tem uma menina e um garoto e uma criança menor no jantar, e ela entra e bota na mesa um CD e diz assim, eu comprei esse CD pirata pra gente ver o filme hoje à noite. Aí a menina diz, você roubou? Ela diz, não, eu comprei esse CD. E passa assim um pouco, eles comem, o garoto levanta, e aí ela pergunta, você já estudou para a prova que você tem amanhã? Aí ele diz, não, eu já comprei as questões da prova. E aí a menina diz, igual que você fez com o CD. Era mais ou menos isso. O filmete era muito expressivo e era praticamente uma campanha, porque as pessoas iam com muita naturalidade passar um filme, alguma coisa que você tivesse, um livro, qualquer coisa que você tivesse, e depois veio a ser bem enquadrado como uma propriedade intelectual, você passar isso para o outro, como você passa um arquivo para um amigo. E então hoje em dia você não vê mais esses filmes, porque as pessoas já estão muito mais acostumadas com a ideia da propriedade intelectual, né? E essa legislação, a gente estava falando antes também sobre a questão do império, né? Essa legislação vem de fora, para um país como o Brasil, para a periferia do Ocidente, dos países que tocam ou que dão o ritmo das mudanças na modernidade, deram, né? Agora o Ocidente está em crise, de certa forma, por causa da China, da Índia, eles têm oponentes que são suficientemente poderosos para questionar esses pilares básicos ocidentais. Mas essa legislação vem de fora e elas dependem de um enquadramento. E tem coisas que são mais fáceis de enquadrar. Quer dizer, eu posso enquadrar essa caneta, é minha, né? É um objeto muito bem definido. O que está dentro da caneta, o que está fora da caneta. E outros objetos são mais difíceis de você enquadrar, né? A propriedade de uma informação, como é que você enquadra para que você possa dizer isto pertence a uma pessoa e, inclusive, ir adiante, poder dizer isso pode ser vendido. E quando isso
isso for vendido, a propriedade é transmitida de uma pessoa para outra. Todo esse trabalho tem fundamentos que foram elaborados, né, na história moderna. Tanto o conceito de propriedade como, assim, mais, vamos dizer, ontologicamente, a própria noção do objeto. Quer dizer, para você ter um objeto, é preciso que você saiba o que está dentro e o que está fora dele. É preciso que você tenha limites bem definidos. E na propriedade intelectual, você precisa também de um instante bem definido no tempo, para você associar isso à noção de descoberta. Então você descobre uma coisa, essa coisa está bem definida, o momento da descoberta é o momento da sua criação, e a partir daí, então, você, digamos, tem a propriedade disso. É muito fácil, às vezes, você fazer isso com uma caneta, com um livro, com um móvel, com uma casa. Às vezes é mais complicado, é uma construção muito mais recente fazer isso com a propriedade intelectual, com a informação, com essa questão de que você passa para o outro, né, o exemplo clássico dos economistas, de problematização pelos economistas. A maçã, se você vende, você não fica mais com ela, mas uma informação você vende e continua com ela. Então isso requer um tratamento diferenciado. Esse caso da Unitron, eu acho muito interessante e muito rico e que vale muito a pena estudar pela complexidade que ele traz, tanto assim na evolução do caso, da maneira inesperada que a empresa, que era uma empresa pequena, tratou o caso, como a complexidade dos envolvidos. Quer dizer, uma empresa pequena que tinha um olhar basicamente de engenharia, um olhar técnico, colocando aspas aí, ela caminha para um ambiente legal, e então é como se ela estendesse um laboratório de engenharia com um escritório de advocacia. Quer dizer, ela entende ou ela sofre, não sei o quanto ela entendeu ou ela foi reagindo, mas ela viu que para fazer um produto e colocar o produto no mercado, os recursos não cabiam todos dentro de um laboratório, ela precisava também de um escritório de advogados, e então ela vai para esse outro enquadramento e depois ela vai, já no final, ela vai perceber que a decisão transborda, inclusive o segundo enquadramento. Então você tem um enquadramento bem restrito, que é o técnico, um enquadramento bem mais largo, que é o enquadramento legal, jurídico, e você tem o enquadramento, vamos dizer, do mundo da vida. Enquadramento político no sentido mais amplo da palavra. Exatamente. O enquadramento de, vamos dizer, uma disputa livre, né? Uma luta livre dos interesses, e aí no final ela perde em função da dimensão dos outros atores. Que a derrota final da Unitron acabou acontecendo na SEI, né? Porque para um computador ser fabricado, o projeto tinha que ser aprovado na SEI, e a SEI disse não. Agora, os motivos para a SEI dizer não é que envolvem toda essa política, né? Porque a SEI tinha aprovado projetos que eram cópia muito mais descarada e que tinham realmente muito mais violações de propriedade intelectual que os da Unitron. Eu, inclusive, participei de um desses. Foi que a gente está meio que botando o carro na frente dos bois, né? Então eu queria pedir a atenção de todos. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as besteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Então é isso. Um pouco. Mas e eu vou aproveitar também, puxar um pouco também essa questão da cópia. Ainda tem uma coisa que na época, hoje em dia, acho que não é muito comum, mas na época era toda a coisa assim, o estado da arte técnico, que era a noção da engenharia reversa, né? Que é toda aquela ideia de você clonar um produto sem ter acesso a como ele funciona por dentro. Isso. Ou tendo acesso, você vê alternativas que
que se mantenham dentro dos limites legais, né? Porque a lei, ela nunca é completa, né? Mesmo que você faça, vamos dizer, você faz um contrato de aluguel, aí você é um obsessivo, então você quer especificar todas as coisas, aí esse contrato vai ter 1000 páginas, mas ele não tem 1001 páginas, ele tem 1000 páginas, então ele é infinito. Mas no mundo da vida, aí nesse mundo onde as coisas finalmente são decididas muitas vezes, né, o número de possibilidades é infinito. Então você não vai nesse contrato de aluguel prever todas as possibilidades. Pode acontecer alguma coisa que você tenha que voltar ao inquilino, e vocês têm que voltar a conversar. E o enquadramento jurídico tem essa característica. Ele é finito e normalmente ele basta, porque você chega a acordos dentro dele. Mas se você procura, você pode até conhecer como a máquina funciona, mas se você tiver bons advogados, eles vão ver dentro da lei onde que você pode criar, ou em que partes que você pode avançar, aproveitar muito as ideias que estão ali, em que partes que você vai ter que realmente fazer investimentos muito grandes para não ser apanhado no enquadramento jurídico. Então a engenharia reversa, eu acho que ela sempre, na verdade ela é inevitável. Você vai fazer alguma coisa, você sempre copia, né? Os chineses sabem muito bem disso, e você sempre copia, você faz baseado em alguma coisa, não começa do nada. Mas o que você pode fazer, o que você não pode fazer legalmente, torna-se uma variável, uma preocupação no momento que você quer fazer a engenharia reversa, que é justamente fazer a cópia legalmente, fazer uma coisa que reproduz o comportamento do outro. Normalmente não é muito idealizada a ideia de que você só olha o input e o output, e não olha o que está dentro, né? Esse computador, as funções são essas, então eu vou refazer tudo. Não é bem assim que a coisa acontece. Então você vai abrir sim, você vai olhar, e é claro que é muito mais barato você fazer engenharia reversa de um equipamento do que, digamos, a primeira versão de um equipamento, sabe? A primeira aplicação de um princípio, alguma coisa que era desconhecida antes, envolve muito mais investimento, né? A mesma coisa para um remédio, para um fármaco. A cópia é mais barata, mas ela tem que ser legal. Eu acho que a engenharia reversa, a gente depois, se quiser, a gente pode elaborar mais isso um pouco. Eu acho que ela é uma grande oportunidade nos países periféricos, no Brasil, por exemplo, né? Mas ela teria que, para que essa oportunidade fosse aproveitada, a gente teria que ter muito mais coordenação entre os engenheiros e os juristas no Brasil. Você ter leis que já pensassem na engenharia reversa. Porque, olha só mais para a gente dar mais uma pitada nesse assunto, né? A gente aceita muito bem que a gente tem que pagar, por exemplo, por um celular, pela tecnologia de um celular que a gente não tem. E a gente aceita que um pesquisador da Pfizer vá à Amazônia e veja que plantas que determinadas tribos usam para determinados fins, por exemplo, para abortar, e que depois ele pesquise isso, a pesquisa custa, aí ele descobre uma molécula que é um princípio ativo, e pelo princípio ativo, pela molécula, a gente aceita que a gente pague o remédio. Então a gente aceita que aquele conhecimento do pajé, digamos assim, não precisa ser remunerado. Isso tem sido cada vez mais questionado, mas é bastante assim ainda. Por quê? A gente aceita pagar por um celular e a gente aceita que não seja necessário pagar por um objeto natural, pelo conhecimento de um objeto natural. Quer dizer, qualquer um pode pegar uma manga e analisar a manga, mas se você for analisar um celular, né, e quiser fazer uso disso, você vai infringir leis. Por quê? Porque a manga é considerada um objeto natural, mas o celular não é um objeto natural. Como ele não é natural, ele vai estar, assim como o conhecimento daquela molécula, ele vai circular, ele vai entrar num
circuito passível de um enquadramento que vai lhe permitir cobrar por ele. Agora, se um celular fosse tratado como um objeto natural, não é? Se o celular desse em árvores. Celular desce em árvores. Ele não dá em árvore, mas você pega o celular, como você pega uma manga. Se você partir desse princípio, que é claro que não é um princípio ocidental, não é um princípio iluminista, não é um princípio da filosofia que nos constitui. É uma palavra muito complicada, mas nós somos vítimas de uma ontologia que traz valores. Quando a gente diz o celular é importado, ok, ninguém tem dúvida disso. Quando o carro é importado, ok. Quando a gente diz que a democracia é importada, às vezes as sobrancelhas já levantam um pouco, né? Os direitos humanos são importados. Agora, a lei da gravidade é importada, as equações de Maxwell são importadas. De onde que elas vieram? Elas não vieram daqui, né? O celular é importado, mas as equações de Maxwell têm um status que causa uma estranheza a gente dizer que elas são importadas. É que ideias são diferentes de objetos. Elas podem ser reproduzidas praticamente sem custo e a reprodução delas gera potencialmente um bem tão grande à sociedade que existe essa ideia, não, vamos limitar isso, vamos colocar inspiração em direito autoral, vamos colocar inspiração em patentes, porque uma ideia, ela se espalha sem custo e beneficia todo mundo. A gente não pode ter uma pessoa só dona dela para sempre. Pois é, essa é a ideia do Império. Essa não é a ideia de um Yanomami, que nós vamos tratar como uma pessoa irracional, uma pessoa que não introjeta a lógica do Ocidente, né? Ele vai pensar só no bem comum. Ele vai pensar exatamente nessa... Opa, descobri uma planta diferente que cozinhando dá para comer. Vamos espalhar a boa nova. Não vai pedir patente disso. Todo mundo se beneficia. Não, ele não raciocina dessa forma, né? Eu estou supondo aqui que a gente pode conversar um pouco assim, né? Eu estou no assunto, mas vou dar só um exemplo. Não, vambora. Até porque é importante a gente discutir essas questões quando a gente fala uma coisa que é extremamente complexa, como é toda a história do MEC 512. Pois é, todas essas coisas que eu estou falando, eu acho que eu consigo ligar diretamente à questão da Unitron. Mas o exemplo que eu queria dar, assim, de coisas fortes, o meu pai ele foi promotor no território de Ponta Porã, que não existe mais, depois passou a ser Mato Grosso, depois eu acho que é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Em suma, lá ele tinha muito contato com os índios. E ele conta uma história de uma serralheira que os empregados eram todos índios. E quando tinha uma estação de uma fruta silvestre chamada guavira, que é uma fruta sazonal, os índios paravam de trabalhar, todos. E ele era amigo lá do dono da serraria, e ele lembra do dono da serraria, e ele não se lembra por quê, ele me contava essa história, quase todos aqueles índios se chamavam Clemêncio. E o dono da serraria passando um pito no Clemêncio, que era já um índio idoso, e que também não ia trabalhar. E ele dizendo, Clemêncio, você não tem vergonha? Você não vem do trabalho para ir para o mato catar guavira? E o Clemêncio respondeu, guavira acaba, trabalho nunca acaba. Certo ele, colher fruta é a prioridade para a tribo, comida, gente. Eles dependem disso. Ele salta de uma lógica, né, para outra. Não é que ele não raciocine, mas ele não tem a lógica implementada, né? Isso é desconhecimento da cultura dos empregados dele por parte do patrão. Se ele estudasse mais um pouco, ele saberia que eles têm uma cultura extrativista, que eles dependem disso para comer e que o pessoal tem mesmo que ir catar fruta durante a estação e ele vai ter que trabalhar em torno disso. Ele foi negligência dele, ao meu ver. Isso é uma história curiosa, porque me fez lembrar uma história contada pelo Stephen Toulouse, no livro dele, a Microsoft Life. Ele conta a vida dele dentro da Microsoft. Ele conta que ele trabalhou na parte de curso, de treinamento, de suporte, e que ele foi parar no meio do centro dos Estados Unidos, que não tem aquela área que não tem nada, porque ali era uma empresa que ia dar o suporte para o Windows 98, porque era o pessoal que seria todo treinado para dar suporte. Ele está lá dando lá o treinamento, ele percebe que cada dia tem menos aluno na aula. Ele começa a ficar preocupado, né? Sou eu? Algum problema comigo? Aí foi perguntar pro dono da empresa. Ele falou, não, eu pergunto primeiro para um aluno. Ele falou, é porque os porcos estão doentes. Ele não entendeu nada. Porco doente, o que é o porco a ver com o curso? Aí ele foi perguntar pro dono da empresa. Ele explicou, olha, aqui o pessoal, todo mundo, ou é filho de criador de porco, ou é esposa de criador de porco. Então, assim, o meu acordo com eles é, se precisar, tu tem, se não precisa vir, dá prioridade para a cultura familiar. É bem parecido. Mesma situação. Agora, o Bruno
Bruno Latour morreu recentemente, né? Morreu na semana passada, dia 9, ele morreu, e ele tem um livro chamado Ciência em Ação, um livro até conhecido, que é Como Seguir Cientistas e Engenheiros Sociedade Afora. E nesse livro ele tem um exemplo antropológico que nós temos a ideia, nós que temos fomos formados na filosofia ocidental, nós temos a ideia de que todo ser humano faz um silogismo. Todo homem é mortal, Platão é homem, logo Platão é mortal. E aí os antropólogos vão lá na Rússia, para os camponeses na Sibéria, e se diz, todo urso é mortal, ou todo urso morre. Panda é um urso. Panda morre, ele diz, não sei. Eles não fazem o silogismo. Eles são burros ou loucos? Não, é porque está muito ligado à linguagem. A linguagem entra e eles têm muitas palavras para urso, para neve, para branco, coisas que nós temos uma palavra ou duas, eles têm dezenas. Então, se você enuncia dessa forma o silogismo, não funciona. E então, quando eu falei que é uma palavra difícil, né, porque ontologicamente, você constrói um caminho em que uma ideia e um objeto são constituídos da mesma forma, sabe? Essa diferença que a gente faz de uma ideia para um objeto é uma ideia. Ela não está no mundo, ela já é uma ideia. Então, se você quer realmente, assim, aproveitar oportunidades que possam aparecer nessa relação centro-periferia, país desenvolvido ou civilizado ou produtivo ou do primeiro mundo ou global o global já é uma coisa... tá falando da noção de norte global e sul global que tem muita gente hoje em dia. Se você quer problematizar isso, você vai aproveitar as oportunidades, você vai questionar realmente, você vai chegar no nível dos conceitos. Se a gente entende o mundo com os conceitos que vêm de fora, né? A equação de Maxwell, a lei da gravidade, os direitos humanos, a democracia, a pena de morte, o telefone celular, o trem, o automóvel, a gente entende o mundo com esses objetos e essas ideias. Essas ideias, elas já trazem uma série de condicionamentos. Nesse sentido é que esse autor que eu falei, por exemplo, o Bruno Latour, que é um europeu, ele abre essas questões com muita propriedade, embora ele esteja falando para o primeiro mundo. A audiência dele é ao primeiro mundo. Até quando ele morreu agora, na semana passada, o Macron fez uma observação que ele ficou famoso no mundo inteiro antes de ser famoso na França. Famoso, entre aspas, né? Porque é claro que o mainstream, digamos assim, os poderosos, os que estão no poder, sempre rejeitaram muito as ideias dele, né? Ele é um maldito, digamos assim. Ele traz ferramentas subversivas, ele traz ferramentas para você pensar fora da caixinha e aplicáveis, porque ele estuda tecnociência, ele estuda ciência e tecnologia, né? Os limites disso. Mas a gente podia voltar para o Neutron, né? Vamos, eu tenho duas propostas. Nós podemos pegar alguns fatos da época, que estavam no começo da pauta, ou podemos fazer uma coisa mais simples, que acho que é cronologia, que dá pra gente também voltar para os fatos da pauta, estão lá em cima. E a cronologia ajuda a gente a seguir o começo, meio e fim. E o Ricardo agradece na hora da edição. Olha a denúncia aqui, da burocracia. Então vamos lá, começamos então, ano de 1985, no mês de outubro, ou seja, está completando na data dessa gravação, nesse mês, o total de, se eu fiz a conta certa, 37 anos. O Projeto M foi apresentado na Sucesso. De São Paulo. Em São Paulo. Sucesso era o nome da feira, não era? Era uma feira de usuários, da Associação de Usuários de Computadores. Eu fui a algumas feiras que teve no Rio Centro, mas por quê? Por dois motivos. Primeiro que eu moro mais ou menos perto do Rio Centro. Quase ninguém mora perto do Rio Centro, tirando eu. O centro é 5 km daqui de casa. Não, tem os predinhos do lado do Rio Centro. Agora. Mas há 30, quase 40 anos atrás não tinha nada perto do Rio Centro. Não tinha nada. Era o nada com coisa nenhuma. E assim, hoje em dia tem até um hotel ali perto. Mas naquela época era o nada com coisa nenhuma. E eu moro perto, até hoje. E fui a algumas feiras, porque meu pai, sendo analista de sistemas em Furnas centrais elétricas, ele ganhava ingressos. Então ele saía, às vezes, me ligava pra casa, filho, se arruma que eu consegui ir pra feira de informática. E eu fui barrado em algumas feiras porque eu não tinha idade. Eu tinha que ter mínimo 16 anos, eu com 14, apesar de ser alto, não enganava
olhava muito cara de moleque e me barrava na entrada. Um ano era no Rio, outro ano era em São Paulo. Então no ano par era no Rio. E na de São Paulo foi apresentado o Projeto M dentro de uma redoma de vidro, no centro de um lago, no stand da Unitron. Dá pra imaginar o tamanho do stand que eles estavam na feira, né? Fazer um lago no meio do stand. Pelo que eu entendi, o modelo funcionando dentro da redoma e um modelo não ligado, que estava, tipo assim, desmontado, para que as pessoas pudessem olhar o que tinha dentro. Então, em outubro de 85, ou seja, há 37 anos atrás, daqui a 3 anos isso vira efeméride, hein? Para anotar isso, um repórter reto daqui a 3 anos. Isso vira um efeméride. Isso aí pra mim é magia. E no mês de dezembro foi especificada a data de lançamento do Mac 512 para maio de 86. A gente pode falar um pouquinho do que estava rolando na época, né? Voltando um pouquinho do que estava acontecendo nessa época, né? A Apple, por essa época, já estava faturando acima dos 500 milhões de dólares. Como empresa, já tinha lançado o Macintosh, que é janeiro de 84. Eu ia completar 2 anos, né? Ela tinha lançado o Macintosh. O Macintosh, sim, estava naquela via crucis dele de se firmar como produto. Ainda demorar alguns anos nisso. Alguns meses, talvez, dependendo do ponto de vista. Mas, assim, era o carro-chefe da empresa. Ela estava investindo tudo que ela tinha nesse equipamento. Nesse que seria o novo flagship, para usar um anglicismo aqui, né? Da empresa para os próximos anos. Lembrar que a Apple passou na época por 2 fracassos, né? Foi o Liza, que foi aquela máquina de 10 mil dólares que só a NASA comprou e olhe lá. Apple III, depois o Lisa. E o Apple III, né? Que foi o computador das 2 polegadas, né? Não encaixava direito, levante o gabinete 2 polegadas acima da mesa e solte, né? E deixa bater. Os soquetes eram de má qualidade. Então, ela estava numa situação delicada, né? Na época. O terceiro fracasso comercial já assim, fecha a loja e vamos lavar o piso. O último a sair apaga a luz. Que eu me lembre, houve até o desfecho dessa história da Unitron. Na verdade, houve assim, como se fossem 3 fases. Numa primeira fase, a Unitron fez uma máquina que a gente poderia dizer, assim, talvez mais facilmente, que ela copiou a máquina da Apple. Ela tomou certos cuidados. Tanto que a SEI não estava disposta, mesmo a Apple não tendo patentes no Brasil, a SEI não estava disposta a aprovar cópias. Então a SEI contratou universidades, além dela própria, para fazer relatórios sobre o Mac da Unitron, que foi apelidado Mac da periferia, né? E ao que eu me lembre, assim, eles fizeram uma distribuição de alguns desses equipamentos, na época que dizia era 100 equipamentos, e eu achei um número exagerado para o tamanho da Unitron, mas isso era o que corria lá entre os empresários daquela época, que inclusive eu era um desses que estavam ali lutando para vender equipamentos de informática. E as universidades concluíram que a Unitron conhecia bem o produto dela. Não é fácil copiar um computador. Como eu disse, é muito mais barato do que você fazer ele sem ter de onde buscar informação. Mas não é trivial, você não copia um computador como você copia uma palavra de um texto, né? Faz uma cópia xerox. E as universidades concluíram que a Unitron tinha uma equipe técnica competente, de tamanho adequado, e a SEI também fez o relatório dela. Então, a SEI estava, assim, a ponto de aprovar o projeto. Mas isso aí levantou uma lebre imensa e uma pressão enorme para que esse projeto não fosse aprovado, né? O que aconteceu no final dessa primeira fase foi a lei de software, que vigora até hoje, se não me engano. Eles pegaram, digamos assim, a Unitron pelo software. A lei de software mudou, então eles disseram para a Unitron que eles não reprovaram o projeto, mas eles disseram que o projeto dependia de novas informações e possivelmente novos desenvolvimentos. E, de fato, na prática, reprovaram. Embora não houve uma resolução da SEI reprovando o projeto. Ele congelou, engavetou, vai precisar de novo, apresenta de novo. Maneiras burocráticas de reprovar um projeto sem reprovar um projeto. O Ricardo diria que o orientador mandou refazer, né? O problema é esse. Isso. Sendo, reescreve. Exatamente isso. A surpresa foi que, diante disso, a expectativa era que a Unitron desistisse. Mas a surpresa é que a Unitron não desistiu. Foi aí que ela pegou os advogados. Antes não tinha advogado na jogada. Foi nesse momento que ela pegou os advogados e reapresentou o projeto e eu estou sintetizando demais, aí tem umas partes e eu estou confiando. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, agora estou confiando
muito na minha memória, mas quando ela reapresentou o projeto, ela teve a ousadia de dizer que aquele projeto podia ser aprovado no Brasil ou em qualquer parte do mundo, porque era uma obra-prima de engenharia reversa da máquina original americana. O maluco é brabo. Para fazer isso, ela contactou inclusive uma empresa de semicondutores americana, que era a National Semiconductors, né, para fazer parte do desenvolvimento. Ela refez outras partes e aí ela teve muita confiança de dizer, não, isso aqui é uma engenharia reversa, eu não estou infringindo nenhuma lei e, além disso, a Apple não tinha patentes no Brasil. Então ficou uma coisa assim, olha, o governo brasileiro tem que aprovar isso. Isso, inclusive, foi quando começaram o processo de reescrever a ROM do Mac, né? Do Mac a partir da documentação do manual e começaram a fazer uma nova ROM. Pois é. E aí surgiu, nós estávamos falando dos enquadramentos, né? Então surgiu uma situação em que, notem como é estranho, se a briga fosse jurídica, a Apple teria contratado advogados, mas ela não contratou advogados, ela contratou lobistas para fazer lobby. E o empresariado brasileiro tinha também uma dubiedade envolvida aí, porque o pessoal estava vendendo bem o IBM PC. E a perspectiva de uma empresa ter o Mac no mercado brasileiro ia ser um concorrente diferente, novo, e o empresariado brasileiro não queria muito isso. Ele não era capaz, por exemplo, ele tinha a Associação das Empresas Brasileiras de Computação chamada ABICOM. Ela não era capaz de oficialmente ir contra a Unitron. Mas assim, a boca pequena, ela fazia circular a ideia de que pegava muito mal porque a Unitron era uma empresa pirata. E a questão da Unitron era uma questão moral e não uma questão legal. Isso a gente ouvia falar na época, assim, conversa de bar do empresariado. E essa perspectiva de aprovar um clone do Macintosh, parece também que a própria Apple não confiava muito nos tribunais para decidir isso. Porque uma vez que ela não tinha as patentes, a posição dela era muito fraca. Quer dizer, teoricamente, você não tem direito nenhum sobre essa máquina aqui no Brasil. E ela contratou, então, os lobistas. E o empresariado tinha essa posição dúbia. A Petrobras começou a pressionar, porque os Estados Unidos pressionaram a Petrobras, que deixariam de comprar gasolina. O Brasil exportava gasolina naquela época para os Estados Unidos. E a Petrobras não tinha onde armazenar gasolina. E então os americanos entraram então com muita força contra. E aí o governo, a SEI, começou a repetir também essa história, os funcionários da SEI, de que o problema da Unitron era um problema moral e não um problema legal. A gente sabe... Mas, já interrompendo, o curioso é que todo fabricante de computador naquela época meio copiava a Raja. Claro. Claro. Mas aí, esse especificamente, né? E os conflitos de interesse entre empresas, dessa forma, são conflitos legais, não são conflitos morais. O jogo empresarial, né, entre a Apple e a Samsung, cada um requer um edifício de advogados, mas ninguém está dizendo que a Samsung ninguém vai tomar providências públicas, um Estado, seja o Estado coreano ou o Estado americano, em função de que o problema ali é moral e não legal. O enquadramento para isso, para ser resolvido, tem que ser um enquadramento legal. E aquele enquadramento seria legal, mas só que dentro do enquadramento legal estava muito difícil. E aí, então, houve uma decisão contra a Unitron. A Unitron disse que ia recorrer, porque essa decisão contra foi do CONIN, que era um órgão que funcionava como um órgão de segunda instância. Quer dizer, se uma empresa não concordasse com uma decisão da SEI, ela entrava com recurso no CONIN, que era o Conselho Nacional de Informática. Eu acho que foi extinto junto com a extinção da SEI pelo Collor. Né? E aí o CONIN decidiu contra a Unitron por 7 votos, eram 14, isso está no meu artigo com detalhe, eu acho que eram 14 ou 15 representantes, 7 da sociedade civil e 8 do governo. Um representante faltou, e aí o ministro da Ciência e Tecnologia que presidia o CONIN deu o voto de Minerva contra a Unitron. Todos os representantes da sociedade civil votaram a favor da Unitron e todos do governo votaram contra a Unitron. E ainda tinha umas histórias paralelas dizendo que a Unitron tinha contratado um lobista, acho que é Harrison o nome dele, Richards, eu acho, Harrison,
o que corria era que esse contrato dessa pessoa tinha contatos com o Matias Maclini, que era o dono do Brasil. Isso, exatamente. Tudo passava, muita coisa passava na mão dele, né? E esse cara era amigo do Sarney, deu cavalo de presente pro Sarney, e então corria que realmente no dia do CONIN, o governo brasileiro, quer dizer, o Sarney, instruiu os ministros a votarem contra a Unitron. E aí tudo isso é meio um pouco fofoca também, né, do empresariado. Se a Apple fosse entrar, o Matias Maclini seria, vamos dizer assim, o cara da Apple aqui no Brasil. E teria interesse, tinha contato com o presidente da República para instruir. E a complexidade é grande, a história é muito interessante por causa disso. Você parte de um núcleo técnico, vai para um núcleo jurídico, quer dizer, para um ambiente em que a técnica e a parte jurídica estão misturadas, e depois você vai para um ambiente em que, mesmo nesse novo enquadramento, a coisa não se resolveu a contento, porque a contento seria o que o governo americano queria, quer dizer, o que a Apple queria, né? E a Apple se empenhou muito nisso. Tem uma edição da Veja que tem a fotografia da máquina da Unitron ao lado da máquina da Apple no Congresso americano, com uma bandeirinha de pirata em cima da máquina da Unitron. Eu tenho uma cópia dessa página da Veja, Ricardo, se você quiser, não sei se adianta isso. Adianta. Simone, solta o quadro aí. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Castbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. Acorda, Simone! Uma campanha grande na mídia falando isso, né? Que a economia brasileira estava ameaçada por um grupo de aventureiros que estavam querendo copiar um computador. E para um país como o Brasil dos anos 80, que a pauta de exportação era puramente produto primário, no máximo algum produto, como falou, o Brasil exportava sapato, enfim, algum semi-manufatura, mas exportava, sei lá, suco de laranja, etc e tal. Quando você é economia de exportação primária, você está, a rigor, à mercê das vontades de quem compra de você, que é commodity. Uhum. Eu compro do Brasil, eu compro, sei lá, compro do Chile, da Argentina. Eu não compro, hoje em dia, soja. Eu não compro soja do Brasil, sei lá, na África, sei lá, Estados Unidos que vendem soja, então... O lance do suco de laranja foi o que me marcou na época, quando eu vi criança, né? Quando eu era garoto, eu adorava ver o noticiário, sabe? E eu lembro muito por causa que o Brasil estava exportando na época muito suco de laranja. As fazendas no interior de São Paulo, inclusive meu pai... Nessa época teve uma geada, o inverno foi muito rigoroso na Flórida e Califórnia, que são os caras que produzem laranja para os Estados Unidos, e eles, desesperados para ter suco de laranja, né, começaram a comprar muito do Brasil. E aí fez todo aquele crescimento econômico na cidade de Barretos e Bebedouro, que viraram a Califórnia brasileira. Por causa do... Eu lembro que falavam muito disso no noticiário, comentava dizendo que, olha, vocês não parar de comprar suco de laranja do Brasil por conta do acidente da Unitron, né, nessa questão. E era a Apple pressionando o Departamento de Estado dos Estados Unidos e eles agindo, fazendo a ação deles, que até o professor Ivan colocou no artigo, quando eu li, falando dessa questão toda, né, da pressão que eles fizeram. Na verdade, a Apple pressionando todo mundo, né, porque o próprio John Sculley, ele mandou que era na época do céu da Apple, ele mandou uma carta para a National Semiconductor perguntando, por que vocês estão trabalhando com esses caras aí? A National Semiconductor falou, olha, nós estamos trabalhando com esse pessoal aqui da Unitron, inclusive estamos amparados por uma lei norte-americana que nos permite fazer isso. Eles foram contratados para fazer os chips customizados para a Unitron. E eles falaram, olha, nós estudamos aqui, isso aqui com engenharia reversa, não tem nada de errado com a máquina. E também chegaram a mandar uma carta para a Mega Rio brasileira, né, que hoje é a Macrobooks, perguntando, vem cá, por que vocês publicaram isso aqui? Sim, eles seguiram atentamente, né? Eles são muito competentes. Os advogados deles são muito competentes, né? Investigaram direitinho, foram bem em cima. Sem dúvida. Né? O senhor falou do Richard Harris, realmente, tô olhando aqui na pauta, listado. É esse o nome mesmo, né? Ele era lobista da Apple no Brasil. Conta-se algumas curiosidades que até o Giovanni colocou na pauta. Um amigo de infância de um dos sócios da Unitron foi quem levou informações sobre o projeto para os Estados Unidos. Um amigo traíra. Não tenho amigos de infância, gente. Você tá falando isso? Não tenho infância, ponto. Vocês estão falando isso na data de hoje da gravação, é o aniversário do meu amigo mais antigo, o Celso. Eu conheço ele desde os 4 anos de idade. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns.
Aliás, o Celso não vai ouvir esse podcast, mas um abração, Celso. Depois eu ligo pra você para dar os parabéns. Mais de 400 Macintosh entravam ilegalmente no Brasil por mês na época. Isso é uma coisa que eu não sabia. Entrava a Amiga também, né? Não, sua Amiga entrou depois. A Amiga entrava como trem elétrico e os Macintosh entravam via Miami. Tanto que tem uma lenda urbana que a Apple estava até planejando fazer um manual em português brasileiro para colocar nas máquinas que eram vendidas em Miami. Tipo, isso aqui é manual em que idioma, aliás? Que você levou na máquina? É impossível. No final aí daquela época houve muito contrabando mesmo. Ricardo, eu botei no seu WhatsApp essa página da Veja. Vê se chegou. Chegou sim. Chegou aqui. Foi na tela. E seguindo ainda com a Samsung, né? A Apple ela conseguiu que por causa direto com a Microsoft, que a CompuCenter e a Intercomp, que representavam a Microsoft no Brasil, pudessem importar software de Macintosh para vender aqui. E fez a mesma coisa com a Software Publishing e a Borland. Se eu me lembro bem, a Microsoft do Brasil, ela abriu escritório em 86, se eu não me engano. Tá, mas ela tinha representantes na empresas que vendiam software aqui. Sim. É que nem era o caso da ASCII no Japão, né? Um representante. Acho que até o fim até 95, 96, quando as grandes empresas de software passaram a ter escritório no Brasil, tudo que você comprava de software por aqui era por meio de distribuidora, como fosse um livro. Você comprava como empresa que te importava uma certa quantidade. Então, obviamente, os preços não eram lá muito acessíveis. Mas era uma época, tipo, o cara que comprasse um Mac, sei lá, ou para uso pessoal, ou eventualmente ali, enfim, de algum envolvesse, sei lá, publisher, etc e tal, ele já sabia que ele ia pagar esse preço. Já era uma coisa que o cara contava. E que, inclusive, eram públicos que, em muitos casos, dolarizavam o seu trabalho para poder comprar Mac. Meio do segunda metade dos anos 80. A página tá aí, quando o senhor mandou. Tá aí, ó. Essa aí embaixo, tá vendo as máquinas? Esse, do lado esquerdo, é o dono da Unitron. E do lado direito é do ministro da Ciência e Tecnologia, na época, o Ralph Yazzie. Ah, sim, eu lembro dele. Eu lembro do nome dele. E as máquinas aí embaixo, a produção da Unitron, né? As máquinas. Tem um Apple II, um Apple IIZ e um AP2 e os Macintoshes equivalentes. E a bandeirinha de pirata. E é estranho, né? Notável que a Veja e a mídia, de modo geral, você não percebe o que eu falei da colonialidade. Você não percebe sequer um estranhamento. Descompram totalmente. Assim, é como está muito certo vetar esse micro, sabe? Micro vetado, porque é pirateado. E não problematizam a questão. Não sabem que o Império Britânico foi feito na base da pirataria, né? Exatamente. Pois é, mas aqui não. Então a gente fica mais realista que o rei. Aliás, a gente falou, Giovanni, você citou a Amiga. Deixa eu botar o comentário do nosso amigo Emiliano Fraga, lá direto de Roterdã. Amiga é melhor do que Mac, tá? Segundo ele. Segundo polêmica. Emil, você quer arrumar briga, né? Pra mim é fato também. Então, vocês querem arrumar briga, né? Vamos voltando pra cronologia, então? Já que estamos em 86 agora? Sim, então voltando pra cronologia. Nós voltamos para sanções também, né? Vai ter mais coisas estranhas acontecendo. Sim, então assim, abril de 1986 foi definido o preço oficial. Na época já tinha entrado o plano cruzado. Se eu me lembro bem, o plano cruzado é de final de fevereiro de 86. Foi definido o preço oficial de 60 mil cruzados e uma máquina foi batizada oficialmente como Mac 512. A Unitron começa a ter problemas para encontrar drive de disquete 3,5 no mercado local. Lembrar que o drive 3,5 foi criado em 84. O Mac sempre veio com drive de 3,5. Ele saía com drive da Sony, se eu não me engano. Sony? Era um drive da Sony, né? Na época, aquela transtorno para conseguir o drive de 3,5. O drive 5.4 já era muito caro na época, né? E aí, falando da nossa lembrança, né, de nós meros garotos querendo ter seus computadores com drive de disquete, a gente teve uma grandíssima dor de cabeça, né? Todos nós presentes aqui tivemos MSX, né? Tivemos Expert ou Hotbit, e para ter drive, lembra a luta que foi, né? Para ter um drive 5.4, 3,5 então nem se fala. Era muito mais caro e era muito mais difícil. E ela tava querendo botar o 3,5, ela tava dando mais dificuldade ainda. E aí por quê? Porque a gente percebe que no mês seguinte, a Elebra, que era uma das fabricantes de drive, a Multidisc e a FlexDisc, adiaram os projetos deles de drive de 3,5. Decidiram assim, por algum motivo, do nada, né? Virou a lua. Vamos fazer drive de 3,5 não. Ninguém precisa disso. Tá bom. Aliás, isso é uma das coisas. Esse caso da Unitron é uma das coisas que eu considero assim, o motivo pelo qual o drive 3,5 entrou tão tarde no Brasil. O drive 3,5 é de 84. Vários equipamentos do Amiga
85, o ST-85, o próprio PS10, eles já vinham com drive de 3,5. No Brasil, o drive de 3,5 só se tornou popular a partir de 92, 93. Isso mais por conta do lançamento do Windows do que qualquer outra coisa. Eu lembro que o primeiro drive 3,5 que eu vi, no caso, para MSX, era o da Tecnored, o Leopard, que era final de 87, e era um preço absurdamente alto no drive, valor absurdo, e, por exemplo, o MSX, quando começou a vendido do Japão em 83, quando tinha drive, era 3,5. Ponto. Eu já na faculdade, que eu entrei em 91, eu andava com uma caixa de 5/4 na mochila. Até trocar para 3,5 demorou, né? A caixa tá até perdida ali em cima. Acho que ela tem cheia de adesivo, tá ali a caixinha que eu carregava. Então, assim, isso provavelmente impactou. Como você lembrou, o drive 3,5 começou a se popularizar em 92, né? Ficou aí por uns 15 anos, né? Quando você tem, assim, uma política industrial, né, em que a tecnologia é levada em conta, você tem um desafio grande, que é a administração desses tempos de vida dos produtos. E a SEI fez muito mal essa administração na passagem do MIDI, né, ou melhor, do mini para o microcomputador. Por a lei da reserva de mercado, ou melhor, não é a lei propriamente, era um conjunto de... Porque a lei já é de 80 e poucos, a lei de reserva. 84, se não me engano. O procedimento de proteção de engenharia brasileira na computação, procedimento como política pública, começou com resoluções da CAPRI, que existia antes da SEI. E ela era toda voltada para mini-computadores. Os mini-computadores tinham surgido 10, 15 anos antes, e foi uma primeira geração do mercado, chamado mercado OEM, Original Equipment Manufacturer. E tinham feiras imensas, foi uma explosão, porque antes tinha as 7 irmãs, que era a IBM, Burroughs, Univac, e com computadores enormes que custavam milhões de dólares. O mini computador, a principal empresa, que chegou a ser a segunda empresa depois da IBM, que era a DEC, uma empresa Digital Equipment Corporation, fabricava mini computadores. E a Digital, ela vendia no mercado OEM. Ela vendia, por exemplo, uma CPU no computador, e se você fosse um engenheiro, né, americano e tivesse uma aplicação, você passou a poder comprar nesse mercado que explodiu os periféricos necessários para você fazer um sistema, e você colocava a sua marca nesse sistema. Então, se você construísse um computador para, não sei, controlar os elevadores de um prédio comercial, você colocava a sua marca, né, a marca Ricardo, com uma CPU da DEC e com os sensores nos elevadores, e você vendia isso como sistema Ricardo para controle dos elevadores no prédio. Isso explodiu, eram feiras imensas, e o mini computador era ainda assim, tipicamente no mercado comercial, por exemplo, no mercado brasileiro, era uma máquina que era um bem de capital típico. Ninguém pensava em ter um mini computador em casa. Assim, a versão padrão era uma CPU com 8, 16 ou no máximo 32 terminais para fazer folha de pagamento, controle de estoque e essas aplicações padrão em pequenas empresas e médias empresas. Bem de capital típico. Surge o microcomputador, que acabou, inclusive, matando o mini computador no mundo inteiro. A DEC deixou de existir. Não sei se vocês se lembram da DEC, Digital Equipment Corporation, né? PDP-7, PDP-11. PDP-11, PDP-7, PDP-11. Sumiu. Foi comprada pela Compaq e depois virou. E a Compaq é comprada pela HP. Isso. A HP, originalmente, era de instrumentos, né? Osciloscópios, eram de instrumentos eletrônicos. Mas essa transição, né, a SEI não foi capaz de fazer bem, porque ela pegou as regras para mini computador e aplicou para os micros. E o microcomputador é outra indústria, é completamente diferente. A manutenção é diferente, a fabricação é diferente, as escalas são diferentes, o marketing é diferente. O ecossistema era totalmente diferente, né? Que o microcomputador você podia comprar, já era um pouco mais flexível, você podia comprar de outros fornecedores. No microcomputador não, tudo era de outro fornecedor.
Pois é, e de escalas muito diferentes. Quer dizer, o mini ainda era um bem de capital, o microcomputador é um bem de consumo. Eu costumo, praticamente uma commodity, né? Eu costumo brincar dizendo que só na cabeça de um engenheiro eletrônico, um microcomputador é igual a um mini ou um computador. É como se você dissesse que um liquidificador é igual a uma dessas betoneiras que você vê na rua rodando cimento. É tudo motor elétrico. Uma hélice que roda ali. É a mesma coisa, né? Os dois têm a hélice que rodam e tal. São completamente diferentes. E a SEI ela não administra. Aí é outra história, mais complicada, porque ela cortou os vínculos com as universidades que alimentavam essa indústria, que davam consultoria, que era uma espécie de bússola, né? Porque eram críticas e então davam os caminhos, testavam. E aí eu acho que, por exemplo, nesse caso aí é uma hipótese, porque eu nunca estudei isso aí com detalhe, nunca vi arquivos e documentos. Aliás, tem uma dificuldade enorme no Brasil de ver arquivo. Eu acredito que tenha havido argumentos quanto à amortização dos custos. Quer dizer, fez-se a exigência de fabricar os discos de 5 1/4 no Brasil. As empresas investem, elas apresentam um projeto. Elas dizem, nós vamos fabricar tantos milhares no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, os custos estão aqui, esses custos vão ser amortizados. Só que lá de fora vem um produto que substitui com vantagem aquele. Se você autoriza, se você está administrando, né, tem uma política industrial e você está administrando a política, se você autoriza o novo, você mata aquele antigo. Quer dizer, quem investiu, atendeu o seu pedido anterior para fazer o disco aqui, aquele que atendeu o seu pedido, você, de certa forma, trai ele, né? Você pega ele no meio do caminho, ele é abatido por um outro. Pode ser que tenha sido isso, eu não sei. É uma hipótese, se você... eu acho que é uma hipótese plausível, mas teria que ser verificado. Inclusive, no mês de agosto de 86, né, a SEI, ela sugere, ela aprova a fabricação, ela não aprova o projeto para fabricar drive de 3,5, e ela sugere que a Unitron meta um drive de 5 1/4 no Mac deles. Tipo, dá o seu jeito. É uma decisão totalmente de engenheiro, né? É tudo drive. Não teve um protótipo do Mac clássico, do Mac da Apple com... Não era o Twig? No Twig era do drive de 5 1/4. Não, acho que tem um projeto de desenvolvimento, protótipo da Apple, que usava o Twig. O Twig era um drive de 5 1/4 que a Apple desenvolveu, com 2 janelas. Ela chegou a fazer uma máquina desse protótipo, assim, mas nunca foi ao mercado. Sim. Na verdade, eles usaram o drive do Lisa que estavam pegando poeira lá no almoxarifado da Apple e precisar para o desenvolvimento. É o famoso vambora e toca o barco, vai daí mesmo. Então aí, como eu te falou, em agosto vetou e falou, o Giovanni falou bem, lembrou, dá teu jeito aí, usa o 5 1/4. No mês seguinte, a Unitron pegou o protótipo, botou lá na Sucesso do Rio. Essa Sucesso, eu vou ser sincero, eu não lembro se eu fui. E aí carregou pra lá, agora sem a redoma, talvez não no meio do lago, não tinha lago. E aí o pessoal pôde ver a máquina, botar a mão, botar lá e ver propriamente dita a máquina ali, ter acesso a ela. Era só protótipo. Inclusive, na imagem quando eu coloquei, fiz o post no site convidando os ouvintes a assistirem, né? Aliás, ouvintes, se estejam ouvindo aí, quem tá, não esquece, aquela rotina básica de vídeo no YouTube. Assina o nosso canal, dá um joinha lá, a gente agradece, a gente fica muito feliz se eles fizerem isso. Eu botei a imagem do manual, catei uma imagem do manual e coloquei lá. Pegou do post do Chester. Sim, peguei de lá, uma foto do manual. Aquele é o manual. Este aqui, eu acho que é o seguinte, a McGraw Hill, ela ficou com isso encalhado alguns anos depois e botou uma capa genérica e vendeu. Isso aqui eu comprei numa feirinha do livro, acho que você não estava comigo. Em algum momento, no final da década de 90, lá na Cinelândia. É o tipo da coisa que não se... Você só procurando um lugar desses, lugares improváveis para encontrar certo tipo de conteúdo, né? Numa feira do livro, encontrar um desses. Eu comprei. Por que não, né? O livro olhou e sorriu pra você, né? Ele sorriu, você disse, opa, vem comigo. E guarde por 30 anos para vender no Mercado Livre, como o único do Mercado Livre. Único no Mercado Livre no estado. Sim. No estado, né? Importante, no estado. Deixa eu ver, a gente já falou da questão do manual. 87. Vamos 87. Não, que eu tava dando uma olhada nas anotações da Apple versus Unitron. 87, nós temos aí, abril de 87, a Unitron credencia algumas revendas, no caso 15 revendas, manda 40 máquinas para demonstração com possíveis compradores. E aí eu me lembro de uma pergunta que o Rony Von fez alguns instantes atrás, se alguém tem conhecimento, até se perguntou ao professor Ivan, se sabe, tem alguma noção
noção do que aconteceu com essas máquinas e se tem ideia de quantas unidades foram produzidas, que só foi feito os protótipos, né? Não foi uma linha de produção piloto, não foi produzido com todo esse contexto, né? Se tem alguma ideia, alguma noção do que aconteceu? Não tenho, quer dizer, como eu falei, o número que circulava mais é que tinham sido instaladas em regime como se fosse teste de benchmark, 100 máquinas. E aí eu vi essa documentação que vocês mandaram que fala de 40 máquinas. Não sei o que aconteceu com essas máquinas. O post do Low End Mac, ele cita que quando o produto foi cancelado, eles já tinham fabricado mais de 500 máquinas. Eu sei que quando aparece um Mac 512 no Mercado Livre, não nos acuda, né? Porque o preço era lá em cima, né? Lá nas cucuias. De qualquer maneira, no máximo um first run de produção. Não entrou em produção em massa, não entrou no ritmo de produção mesmo, enfim, de produzir 400, 500, 1000 máquinas, uma empresa do tamanho da Unitron, produzir 1000 máquinas por mês seja uma coisa muito, muito grande. Certamente não, porque até naquela época... Mas certamente entrou em algum tipo de produção. Sim. Mesmo que sejam 40 máquinas, é um certo esforço, né? Você fazer uma empresa pequena, fabricar 40 máquinas e colocar como stand de venda, como é um esforço significativo. Mas não poderia ter uma produção maior, porque você sempre, mesmo naquela época, você precisava de importar componentes. E a SEI é que dava as guias de importação. Você seria pego assim, com a mão na caixa do biscoito, na máquina, se você fabricasse 1000 máquinas. Cadê as guias de importação dos componentes? Eles apareceram aqui, os chips. Não era possível. Ganharam perninha e para o Brasil. Eu sou Raimundo e aqui é Retrópolis, a cidade dos clássicos.